Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Amém. Bom dia a todos. Bom dia com alegria. Bom estarmos juntos outra vez. Queremos cumprimentar aqui todos os queridos da Sala 57. A mensagem de hoje que nós escolhemos aqui está no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? No versículo 21, continuamos. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Lemos ainda o verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ok, aqui Jesus, ele pregando aos discípulos, né? Ele os leva para um local separado, um retiro espiritual, né? Ele tinha algo importante para transmitir aos discípulos. Ele iria falar da sua morte, os leva para Cesareia de Filipe, um lugar onde havia pouca, havia pouca informação sobre a missão de Cristo, o que ele estava fazendo. Pouca gente ouvia falar sobre Cristo neste lugar. Então, era um local onde Jesus acreditava ser um local onde ele ficaria tempo a sós com os discípulos. E ali em Cesareia de Filipe, ele fala pela primeira vez da sua morte. Ele apresenta a prova do discipulado. Quem quer vir após mim, ó, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. E depois de ele apresentar a prova do discipulado, ele faz uma profecia surpreendente, ao dizer que alguns deles não passariam pela morte, no versículo 28. Alguns deles não morreriam, até que o vissem vir na glória de seu Pai. É como ele diz, né? Uma profecia que tem desafiado os teólogos ao longo dos séculos. Em várias denominações religiosas, as pessoas tentam entender o que Cristo queria dizer com isso. Será que Cristo dizia com essas palavras que alguns dos seus discípulos não morreriam até a sua volta? É isso que ele queria dizer? Ou seja, que ele iria que alguns discípulos iriam viver até 2025, por exemplo, porque até hoje ele não voltou. Mas ele disse alguns autos que aqui se encontram que não morrerão, não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem na glória do seu Pai, no seu reino, como diz aqui o texto bíblico, né? Ele diz até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Então, será que ele queria dizer que alguns viveriam mais de 2025 anos? Certamente não foi isso que ele queria dizer, porque todos os discípulos já morreram. E se Cristo disse isso, a sua profecia não se cumpriu. Então ele queria dizer que ele voltaria nos dias dos discípulos, voltaria naqueles dias, como muitos deles acreditavam.
Também não foi isso que ele quis dizer, porque já estamos em 2025, passaram-se 2025 anos no mínimo, e até hoje ele não voltou. Então, o que Cristo queria dizer com isso? Importante, irmãos, a gente lembrar que quando estudamos a palavra, precisamos lembrar que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi escrita do jeito que nós temos hoje, né? Aqui dividida em capítulos e versículos. Mateus não escreveu, vou escrever agora o capítulo 16, vou terminar ele aqui no versículo 28 ponto, agora eu vou começar o capítulo 17. Não, não foi assim. Você lembra que a Bíblia é escrita, especialmente aqui o Novo Testamento e o Evangelho, no formato de uma carta. E é escrito direto. Então, não existe separação de versículos. A separação de versículos foi uma bênção criada, né, vários séculos depois, para facilitar o estudo da Bíblia, né? Mas Mateus não escreveu assim. Então, essa divisão aqui pode fazer com que, a divisão de versículo pode fazer com que alguns não compreendam todo o contexto, e algumas vezes a gente vai perceber isso. Um exemplo disso não, vamos deixar isso para lá, depois eu trago esse exemplo, né? Aquilo de Apocalipse, mas é um outro assunto, tá bom? Mas veja só, quando Mateus termina de falar, né, escrever, né, alguns atos que aqui se encontram, que não passaram da morte, né? Não passaram pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, mas ele continua escrevendo. No versículo, no capítulo 17, versículo 1. Continua, a leitura, não tem divisão. Então vamos ler então, né? Em verdade vos digo, verso 28. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, continua a leitura, sem divisão de capítulo, né? 6 dias depois, depois de quê? De ele haver dito isto, depois de ele ter feito a profecia que alguns não morreriam, até que o vissem na glória, no seu reino, ele diz, alguns atos que aqui, ou melhor, ele diz, 6 dias depois, Mateus continua, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Eu acho impressionante isso aqui, irmãos. Olha a descrição dessa transfiguração, né? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então veja só, irmãos, quando é um texto que nós conhecemos, né? Quando Jesus ele leva os discípulos para um alto monte, um local que não está exatamente identificado na Bíblia aqui, mas sabemos que é um lugar, um monte, um alto monte, né? Leva os seus discípulos para lá. Ele escolhe apenas 3 homens, Pedro, Tiago e João. Como ele havia dito, alguns hados que aqui se encontram não morrerão, né? Até que vejam o Filho do Homem no seu reino. E ele leva Pedro, Tiago e João. E ali Jesus começa a orar. Seus discípulos, mais uma vez, estão dormindo. E ele está ali orando sozinho. Enquanto ele ora, ora não por si simplesmente, ele ora pelos seus discípulos, mais uma vez. Ele ora para que Deus os fortaleça. Mas lembre-se que a cruz não era um acampamento de carnaval para Jesus. Não era algo que Jesus esperava com ansiedade. A cruz, para Cristo, era um momento de muita dor, de muito sofrimento, a ponto de ele ter 2 vezes orado a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele orava porque ele tinha medo da cruz, ele estava assustado com a cruz, não pela dor da cruz, não pela morte em si, mas o que assombrava Jesus era a possibilidade da sua separação com o Pai. Isso o deixava angustiado. Então, Cristo ali orando.
e clamando a Deus, inclusive pedindo forças para suportar a prova. E naquele instante o céu responde Jesus. Uma luz do céu vem sobre o corpo do Salvador, incide sobre ele, e a divindade que estava escondida até então, quando o Verbo se fez carne para poder habitar entre nós, a divindade ali escondida, ela irrompe e Jesus aparece na sua glória. Jesus não aparece na glória com a qual ele haverá de vir. Ainda era uma pálida manifestação da glória de Deus. Mas foi suficiente para iluminar todo aquele monte. Os discípulos que estavam dormindo, eles acordaram com aquele brilho. E eles acordaram atônitos. Acordaram sem saber o que estava acontecendo ali. É por isso que Pedro diz no verso 4, né? Então então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, ou se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. O que que Pedro queria? Pedro não queria mais sair dali, irmãos. Era muito bom estar ali. Portanto, ele queria morar ali. Se o senhor quiser, eu vou fazer aqui uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias, para a gente passar a vida todinha aqui agora, morar por aqui agora. Então, foi a cena mais importante da vida de Pedro, foi aquela, não somente de Pedro, mas também de Tiago e de João. Estavam juntos. Eles foram acordados pelaquela glória. Foi um momento glorioso, porque eles nunca tinham visto Cristo daquela maneira. Aliás, foi a primeira e única vez que Cristo se mostrou daquele jeito. Foi a primeira vez que houve um encontro real e físico entre Deus na sua glória e a humanidade. Desde Adão foi a primeira vez que Deus apareceu em sua divindade, visto pelos olhos humanos, ainda que uma pálida ideia da sua glória ainda. Não era a glória de Deus plena, porque senão eles seriam fulminados ali. E é o que eles pensavam que iria acontecer. Eles pensavam que seriam fulminados. Verso 5: falava a ele, Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. E vamos até o final. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Je- Jesus. Ali estava Jesus na sua glória. Mas no versículo 3 diz que ali também lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. É, esses dois homens, esses dois seres, né, que apareceram ali, são dois personagens do Antigo Testamento. Vocês sabem disso, vocês conhecem bem a história. E já falamos até aqui sobre a transfiguração e falamos também sobre a presença de Moisés e Elias. O que é que eles foram fazer ali? E na ocasião, nós entendemos aqui pela palavra que Moisés estavam ali para fortalecer, Moisés e Elias estavam ali para fortalecer Jesus. O céu enviou Moisés e Elias para fortalecer Jesus. Na ocasião, dissemos que o objetivo da ida deles, e o conteúdo da conversa, porque em Lucas falando sobre a transfiguração, no, no versículo, no capítulo 9 ele fala também sobre a transfiguração. Lucas diz que eles falavam, Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da sua partida, que se daria em Jerusalém. Falava da sua morte. O assunto, o tema do assunto era a morte de Jesus. E o conteúdo desse tema sobre a morte de Jesus é que Jesus precisava ir até o final. Cristo teria que morrer na cruz. Mestre, não desista, porque se o Senhor não morrer na cruz, todos se perderão.
inclusive nós que já estamos na glória, porque a morte de Cristo na cruz seria o cumprimento, irmãos, da profecia da morte do Cordeiro Pascal. E eles viveram nos dias do Antigo Testamento como que com um cheque pré-datado. Cada vez que havia um sacrifício de um cordeiro, era um cheque pré-datado. E Cristo precisava, eu falei agora de cheque pré-datado, né? Uma linguagem antiga. Talvez tenha muita gente aqui que não sabe nem o que é cheque, né? Mas os mais antigos sabem o que é um cheque bancário, né? Que para ser sacado no banco, aquele pedacinho de papel escrito ali, aquele valor em dinheiro, para ser sacado, precisa ter fundos lá. Senão o cheque vai lá e volta, não tem fundo o cheque. Então, se Cristo não morresse na cruz, aquele cheque dado quando eles sacrificavam um cordeiro, perderia o valor. Ali prefigurava a morte de Cristo. Então, eles vieram e disseram: Mestre, o senhor tem que ir até o final. Nós gostamos do céu. É maravilhoso estar lá no céu. Já estavam glorificados, já estavam em glória. Lucas diz que eles apareceram em glória. Aqui Mateus diz apenas que eles apareceram, mas Lucas diz que eles apareceram em glória. Ok, mas nosso assunto aqui não é mais, estou só recapitulando, relembrando, né, esse tema. Nosso tema aqui nessa manhã agora é outro, mas envolve também Moisés e Elias, dois seres celestiais. O que é que eles estavam fazendo ali? É, Elias, Elias é aquele homem aquele profeta que, que andou com Deus durante muito tempo. Ele cometeu muitos acertos. Eu, particularmente, gosto demais da história do profeta Elias. Inclusive, um dos meus filhos é Flávio Elias. O meu filho é o do meio. Nós temos três filhos. É Flávio Elias. Elias viveu com Deus, foi um grande profeta. Eu gosto da forma impetuosa, né, ousada de Elias, a maneira que ele respondia, especialmente ao rei Acabe, né? Mas Elias era um homem também frágil, como diz a palavra, né? Sujeito a fraquezas, como diz a palavra de Deus. Ele era sujeito também a fraquezas. Mas Elias andou com Deus e ele cumpriu seu ministério. E ao cumprir seu ministério, a Bíblia diz que ele foi levado para o céu. Uma carruagem de fogo apareceu e Elias foi para o céu e deixou o seu manto. E Eliseu sucedeu Elias. E Elias não mais foi visto, foi para o céu, até esse dia. Ele não foi mais visto até esse dia, quando ele volta. Moisés, o grande legislador, o líder que guiou o povo até a terra prometida, até o limiar da terra prometida, mas não pôde entrar na terra. Moisés cometeu, também como Elias, cometeu erros, e esse último erro dele foi crucial para que Deus dissesse: olha, você não vai poder entrar na terra. Você vai ver de longe apenas. Moisés viu a terra, depois Moisés foi morto, o Senhor soprou, aspirou de novo o fôlego de vida, o gigante da fé tombou, mas antes que o corpo de Moisés entrasse em decomposição, a Bíblia diz que o arcanjo Miguel veio, ressuscitou o corpo de Moisés, não sem enfrentar dificuldades. Satanás se interpôs entre o corpo de Moisés e Miguel, Cristo Jesus, o arcanjo Miguel, e o levou para o céu. O arcanjo Miguel disse: "Eu te repreenda", Satanás, e o levou para o céu. Então, esses dois seres agora voltam, né? A transfiguração é o cumprimento da profecia de Mateus 28, 16, 28. Alguns atos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, é o que diz aqui, né? No seu reino. Ali estava Jesus na sua glória, ali estava Moisés representando os justos,
que morreram crendo em Cristo, como diz Tessalonicenses, porque é, o que é o seu mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Eu acho digno de nota, o apóstolo Paulo diz nesse versículo, né? É, 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, aquele mesmo arcanjo que ressuscitou Moisés. Na Bíblia não existem arcanjos, na Bíblia só aparece um arcanjo, e esse arcanjo é Miguel, que é um nome dado a Cristo, especialmente quando ele entra em confronto direto com Satanás. Ele aparece como arcanjo Miguel, que significa, a palavra Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quem é semelhante a Deus? Então, quando Paulo diz é, ressoar, como é? Ouvida a voz do arcanjo, é o arcanjo que dá a voz de chamado, é o arcanjo que chama Moisés de volta à vida, e é o arcanjo, e será o arcanjo que vai chamar de volta à vida aqueles que pertencem a ele na ressurreição. Porquanto, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ali estava Moisés, representando a ressurreição dos justos na volta de Jesus. Jesus na sua glória, e ali estão os mortos ressuscitados. Como irá acontecer? Em pouco tempo, em breve irá acontecer. Mas ali estava também Elias. Elias, como nós dissemos, foi aquele homem que viveu com Deus, mas não morreu. Ele foi levado para o céu sem ver a morte. Ali estava Elias representando todos aqueles que estavam vivos por ocasião da vinda de Cristo. Paulo continua no versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, a, a transfiguração de Cristo nesse momento que nós lemos aqui, Mateus 17, ela é o cumprimento da profecia de que alguns não morreriam até que vissem a volta de Cristo. E esses alguns eram Pedro, Tiago e João, que contemplaram a volta de Cristo numa réplica, em miniatura. Cristo em glória ao centro, Elias, né, representando os vivos ressuscitados, e Moisés, representando os justos. Eu troquei, né? Moisés representando os justos ressuscitados e Elias representando os justos que serão trasladados, irão para o céu também sem ver a morte. Aí está a volta de Jesus numa réplica em miniatura. É, Uma próxima vez que nós formos tratar desse assunto aqui, do tema da, da transfiguração, vamos querer falar aqui sobre, sobre Pedro, Tiago e João, né? Porque somente eles estavam ali. Jesus tinha 12 apóstolos, porque somente três puderam contemplar esse momento especial. Mas esse não é o nosso assunto nesta manhã. Vamos continuar vendo aqui, né, sobre essa questão da transfiguração de Cristo, seu cumprimento da profecia de que alguns não morreriam até que vissem ele voltando, né? Será que faz sentido isso? Eu acho que faz todo sentido. A primeira vez que eu estudei esse assunto, eu vi muito sentido nisso. Realmente, ali está uma réplica em miniatura da volta de Cristo. Então, isso explica essa profecia que parece sem sentido de Cristo. Isso de fato explica. Mas será que a Bíblia me dá a garantia de que a transfiguração era uma representação gráfica, ou em miniatura, melhor dizendo, da vinda de Cristo? A Bíblia dá indícios disso. Nós vamos ver agora aqui um testemunho de alguém que estava presente neste dia. Alguém que estava nesse dia e vai falar sobre esse dia, sobre a transfiguração como o cumprimento da volta de Jesus.
Então, quero convidar você a abrir a Bíblia mais uma vez, agora, na segunda carta do apóstolo Pedro. Testemunho ocular daquele dia. Ele vai dizer algumas palavras aqui, vai fazer uma revelação que pode ser que surpreenda alguns. Talvez você tenha lido algumas vezes a segunda carta de Pedro, que fala especialmente da volta de Cristo. Parece que a segunda carta de Pedro foi escrita para confirmar a vinda de Cristo, a volta de Jesus. É o tema principal dele aqui. E aqui, a partir do versículo, capítulo 1, do versículo 16, ele faz uma revelação assim espetacular, especialmente para o nosso tema nesta manhã. Versículo 16, Pedro diz assim: porque não demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que é que Pedro está dizendo aqui? Eu creio na volta de Jesus, eu falo sobre a volta de Jesus, mas não é porque alguém me contou uma história da carochinha. Não é uma fábula, não é um conto. Ele diz assim: eu não estou seguindo fábulas inventadas. Mas ele continua: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Nós, ele, Pedro, ele, Pedro, Tiago e João. Eu não estou falando da volta de Jesus porque alguém me contou uma história. Eu fui testemunha ocular, eu vi a vinda de Cristo. E ele continua, olha só, verso 17. Pois ele, Cristo, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você percebeu? Você lembra? Perdão, irmãos. Vocês lembram que durante a transfiguração, quando a glória de Deus aparece sobre o corpo de Jesus, uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele eu ouvi. Esse dizia a frase, repetindo a mesma frase dita no batismo de Cristo. E aqui Pedro diz: Nós estávamos lá. Ele recebeu da parte de Deus, Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E o verso 18: Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, no Monte da Transfiguração. Pedro aqui está dando o seu testemunho daquele dia que estava com Pedro, que estava Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, que eles viram Jesus na sua glória, naquele dia em que eles viram Jesus da maneira que ele vai voltar, naquele dia que eles pensaram que eles iriam morrer naquele exato momento, naquele dia que eles se encontraram com o seu Criador face a face, o Criador e a criatura face a face, não envolvido pela carne humana, não Cristo encarnado, mas Cristo em glória. Ele lembrava muito bem aquele dia, e naquele dia ele viu Moisés representando os justos ressuscitados, como Paulo diz que será, que irá acontecer. Ali eles viram Elias, também em glória, vivo, como representando os justos trasladados. Ele entendeu que Cristo voltaria. Naquele dia em diante, ele não tinha dúvidas de que Cristo voltaria e que a ressurreição dos mortos e a glória eterna para todos os vivos de fato aconteceria. Ele escreve essa carta para confirmar a vinda de Cristo. Ele vai voltar. E eu sei que ele vai voltar. E ele continua dizendo: nesse dia, os céus serão desfeitos, abrasados, e as suas obras, a partir do versículo do capítulo 3, né? E ele diz: as suas obras serão, deste mundo serão desfeitas, né? Que o Senhor não retarda a sua promessa, ele continua aqui no versículo 9, né? Mas ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, virá como ladrão. Então, ele continua falando sobre a volta de Jesus. Ele diz: Mas eu vi a volta.
Eu vi como será. Eu estou falando que ele vai voltar porque eu vi a volta de Cristo. Irmãos, Cristo de fato está para voltar. E não será uma representação em miniatura novamente. Será real, será completa. Ele virá na glória plena, na sua glória plena. Os sinais mostram isso, que Jesus está para voltar. Aliás, essa profecia de Mateus, eu queria ler novamente, Mateus 16, versículo 28. Essa profecia, ela nunca fez tanto sentido como em nossos dias. Eu quero ler novamente, para os nossos dias. Se Jesus estivesse falando agora, ele diria, e está falando agora, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, aqui nessa reunião, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa profecia faz muito sentido aos nossos dias, porque de fato pode ser que alguns que estão aqui, assistindo a reunião conosco, junto conosco, não vão morrer até ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Porque estamos no limiar da volta de Jesus, que pode acontecer qualquer dia, não temos profecia de tempo. A vinda de Cristo é iminente. A sua volta pode acontecer em qualquer instante. Pode ser que muitos de nós aqui estejamos já há poucos dias de ver Cristo voltando. Poucos instantes de ver Cristo voltando. Se não for eu, pode ser alguém do que está me ouvindo nesta manhã, aqui me assistindo e me ouvindo nesta manhã. Agora, assim como Jesus tinha 12 apóstolos, mas apenas três estavam prontos, apenas três se escolheram para estar prontos naquele momento. Eu temo que nem todos estejam prontos para a volta de Jesus. Eu temo que nem todos aqueles que compõem as fileiras do Evangelho, nem todos os cristãos que professam esperar Jesus voltar estejam prontos para esse dia. Paulo diz, eu creio que foi Paulo que escreveu Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, e ele diz que Cristo, depois de ter se oferecido uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, mas para os que o aguardam para a salvação. Cristo voltará para buscar aqueles que o aguardam para a salvação, para aqueles que o estão esperando. Será que ao longo desse tempo que nós estamos esperando Jesus voltar, será que nós ainda mantemos a mesma pegada, a linguagem mais jovem, né? O mesmo pensamento, a mesma vibração, a mesma empolgação com o assunto da volta de Jesus? Nós ainda cremos que ele vai voltar? Nós ainda cremos que ele vem buscar-nos? Será que Cristo ainda de fato vai voltar? Ou nós já acreditamos, como alguns, que a volta de Cristo, na verdade, é apenas uma forma metafórica de ver esse assunto? De fato, Cristo não vai voltar. Nosso encontro com Cristo acontecerá quando nós morrermos. Será que de fato é assim? Será que nós ainda acreditamos que ele vai voltar de forma real, de forma visível? Esse dia haverá trombetas, haverá glória, haverá todos os anjos, como diz as Escrituras. Nós ainda cremos nisso de forma literalmente. Que os túmulos se abrirão literalmente.
que o nosso corpo será transformado. Cristo voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Infelizmente, somente Pedro, Tiago e João puderam contemplar aquela cena. Os outros 9 ficaram de fora. Eu não sei se haverá uma proporção assim, mas a palavra de Deus nos diz que naquele dia nem todos estarão prontos. Alguns vão dizer, mas Senhor, nós estávamos prontos. Em teu nome nós fizemos tantos milagres, fizemos tantas maravilhas. Em Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, né? Nós fizemos tantas maravilhas. Mas o Senhor nos dirá explicitamente: eu nunca vos conheci. É possível fazer coisas para Deus, é possível estar na igreja de Deus, é possível ter cargos na igreja de Deus, é possível ser pastor na igreja, ser ancião da igreja, ser líder da igreja, ser pregador, ser cantores da igreja. É possível estar até na sala 57 e não ter ligação com o Senhor, não conhecer o Senhor e não ser conhecido por Ele. É preciso, irmãos, nesses dias que antecedem a volta de Jesus, estreitar a nossa relação com Ele. O Espírito Santo nos foi dado para isso. O Senhor disse: o Consolador estará com vocês. É Deus dentro de vocês. O Pai é convosco. O Filho, o Filho, o Pai é por vós. O Filho é convosco. E o Espírito Santo é Deus em vós. E Deus em nós. O Espírito Santo nos capacita, torna real o sacrifício de Cristo e nos prepara para a sua vinda. É o Espírito Santo que impossibilita que a nossa amizade com o Senhor seja real, que nós andemos com Ele, como Elias andou com Ele, como Moisés andou com Ele, como Enoque andou com Ele, e foi levado para o céu sem ver a morte. Você está preparado para a volta de Jesus? Você já começou o preparo para a volta de Jesus? Um dia desses aqui eu falei. Em que consiste o preparo para a volta de Jesus? Não é deixar de fazer certas coisas ou passar a fazer certas coisas. O preparo para a volta de Jesus consiste na nossa ligação com Ele. Você está ligado a Ele. Você tem buscado, procurado tempo para estar em comunhão com Ele. Você tem acordado de madrugada para conversar com Ele. Você tem falado sobre Ele. Nesta manhã eu quero fazer uma oração por todos aqueles, todos nós, que estamos esperando Jesus voltar, para que o Senhor nos fortaleça, para que nós creiamos nessa verdade, para que nós possamos estar de fato prontos para esse grande dia, o dia de encontrar o nosso Salvador, de poder abrir os braços e dizer: finalmente, esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Iremos ouvir da voz do Senhor as palavras: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você gostaria de participar dessa oração? Você gostaria de dizer: Senhor, me ajude, me ensine a te amar. Senhor, me ajude a andar contigo. Você gostaria nesta manhã de renovar o seu compromisso de fidelidade a Deus, o seu compromisso de se preparar para o encontro com o Salvador e preparar outros? Eu quero ver aqui as mãos daqueles que desejam fazer seu compromisso com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos, nesse momento, orar. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus, nos aproximamos da Tua presença para Te agradecer pela experiência da salvação. Um dia o Senhor nos tocou em nosso coração, estamos distantes de Ti, nascemos distantes de Ti. Mas um dia, na nossa infância, quem sabe na nossa juventude, na nossa idade já adulta, quem sabe até já éramos idosos, alguns de nós aqui. Mas o Senhor veio a nós, se apresentou a nós. O Senhor se manifestou a nós e nos chamou. E nós aceitamos o teu sacrifício. Tivemos nossos pecados perdoados.
O Espírito Santo de Deus passou a guiar a nossa vida a partir de então. Entramos em um processo de preparo para nos encontrar contigo. E aqui estamos nós. Olhamos para trás e vemos a nossa caminhada. Talvez uma caminhada ascendente, só crescendo na comunhão contigo. Mas talvez, infelizmente, alguns de nós, uma caminhada de muitos altos e baixos. Talvez alguns, uma caminhada de muitos baixos e só baixos. Talvez fale com alguém que esteja desanimado nesta manhã. Alguém participa desta oração que já perdeu o brilho da certeza, da bendita esperança de ver Jesus voltar. Nesta manhã, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo de Deus, derramado em nosso coração, que vive dentro de nós, tenha vitórias sobre nós. Nos tire da incredulidade, nos encha da certeza que haveremos de ver o nosso Salvador e iremos abraçá-lo. Nos ensine a andar com Cristo hoje, para que um dia possamos andar com Ele nas mansões celestiais que o Senhor foi preparar. Senhor, não deixe nenhum de nós de fora. Não permita, Deus, que nenhum de nós fique de fora desse grande dia do reencontro. Abençoa todos os teus filhos, abençoa os meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã. Que todos nós sejamos testemunhas tuas do teu poder, de modo que possamos compartilhar essa tua verdade da tua volta para outros. E assim possamos cumprir o nosso papel, nossa missão de preparar um povo para se encontrar contigo. São as bênçãos que nós rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.